A gente começa pelo seguinte, vocês veem a imagem da matéria ao meu lado, e a gente discute PL, PSD e União Brasil liderando o número de prefeituras no segundo turno das eleições municipais em São Paulo. Foram 16 para o PL, 15 para o PSD e 14 para a União Brasil. A gente fala de segundo turno e isso significa falar de G103. G103 são as grandes cidades, cidades com mais de 200 mil eleitores. Nessas, o PL, que já tinha tido a liderança, o maior número de votos em termos de quantos eleitores votaram no partido, no país inteiro, no primeiro turno das eleições municipais, agora fica também com o maior número de cidades do G103. O PSD, que pela primeira vez em mais de 20 anos, no primeiro turno, passou o MDB em termos de número de prefeituras, agora consegue também um feito similar nas grandes cidades, fica com 15. O Partido dos Trabalhadores, seguindo o que houve no primeiro turno, também não teve desempenho tão bom nas grandes cidades. Foram 6 prefeitos no G103, que é 2 a mais do que na eleição anterior municipal em 2020. Apesar disso ser mais do que a eleição anterior, o número ainda está muito distante dos tempos áureos do Partido dos Trabalhadores e em 2012, quando o partido chegou a 16 prefeituras, mesmo número que o PL faz agora nas grandes cidades. Em 2016, foi apenas uma prefeitura nesse grupo, a cidade de Rio Branco, capital do Acre. Isso porque a eleição acontecia naquele momento após o escândalo da Lava Jato. Esse é o gancho que eu pego para discutir com vocês uma questão interessante que as eleições municipais permitem que se debata a respeito da política nacional. Enquanto a política nacional tende a nos fazer enxergar de forma míope certos aspectos da tendência do eleitorado, as eleições municipais conseguem distanciar a polarização em certos aspectos e nos permitir um vislumbre de algumas coisas. A gente acompanhou aqui no Epoch Times Brasil mesmo uma matéria que eu mesmo escrevi quando do primeiro turno das eleições. 4 coisas que as eleições municipais revelam. Agora, à luz do segundo turno e da definição a respeito das cidades com mais de 200 mil eleitores, 51 cidades onde houve segundo turno, tem mais algumas coisas que a gente pode recuperar ainda de lá para trazer à tona aqui. O PT, e eu citei a Operação Lava Jato como gancho, ainda segue numa crise histórica em termos de favorecimento do eleitorado, pelo menos nas eleições municipais. A gente precisa entender o quão grande é a crise. A gente tem o dado aqui do primeiro turno. Nas eleições de 2004, que foram 2 anos antes do PT assumir a presidência naquela época, melhor dizendo, 2 anos após o PT assumir a presidência no primeiro mandato do Lula, o PT foi o partido mais votado na disputa municipal, vencendo o governo de 411 cidades. Dessa vez foram 248 prefeituras. O fato é que a crise histórica que assolou o PT em 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff e com os escândalos de corrupção que houve na época, parece ainda cobrar um preço no voto municipal. A gente tem uma manchete aqui da Folha de São Paulo, da época de 2016. O PT tem a maior perda de votos, receita e influência. Tucanos e nanicos crescem. Isso era o que se discutia lá naquela época, ainda em 2016. Ora, o interessante da gente ponderar a respeito do assunto é que essa crise, enquanto se dilui no cenário nacional com a vitória do PT nas eleições de 2022, não se traduz no voto do eleitor. E há um diagnóstico de que a vitória do Partido dos Trabalhadores vem muito no contexto de a chamada Frente Ampla, que se antagonizava de forma polarizada a Bolsonaro na eleição nacional. Quando esse fator não está tão presente, o partido não mostrou tanta força assim nos municípios. A evidência disso, dessa crise histórica que a gente discute, da qual o partido continua buscando uma recuperação, e aqui não fazendo juízo de valor ou tomando lado, é uma análise de tendência histórica do voto. Naquela época, o fato era que o PT teve uma perda de cerca de 60% em comparação à eleição anterior e ficou com apenas um município entre o G103 apenas a prefeitura do Acre. Uma crise que o diagnóstico que as eleições municipais dão é que ele continua se recuperando e que no fenômeno nacional, com uma polarização e um voto muito antagônico a outro candidato, pode sim haver um efeito de mobilização. No entanto, com o próprio partido, a coisa não parece ser dessa forma. Ao mesmo tempo, se vê um favorecimento em termos de o voto da direita migrou, uma tendência que a gente viu já no primeiro turno e que se consolida agora conforme o PL é o partido que conquista mais prefeituras entre as maiores cidades. Quem acompanhou o período da redemocratização, de 88 para cá,
viu sempre o PT e o PSDB disputando presidência e governos, enquanto o MDB, na época PMDB ainda, era hegemônico nos municípios. Existe uma mudança, pelo menos nominal, no centrão do país, com o PSD, pela primeira vez em mais de 20 anos, superando o MDB em número de prefeituras totais, e o PL. Se o PSDB naquela eleição de 2016 era o grande vencedor, o PL agora parece condensar esses votos do eleitor urbano, que pode tender a um voto menos à esquerda. A gente continua acompanhando como se desdobram os mandatos, mas vale dizer que Nunes, em particular numa eleição que atraiu interesse nacional, Ricardo Nunes foi reeleito prefeito de São Paulo. Nos municípios onde o PL e o PT se enfrentaram diretamente, ficaram 2 para cada lado, né? 2 onde o PT ganhou e 2 nos quais o PL ganhou. Com destaque em Fortaleza, o jovem deputado André Fernandes acabou perdendo a disputa com 49,62% dos votos. Salvo engano, eu confiro nas minhas notas na sequência. Esse é o diagnóstico que a gente tem agora e a gente fica de olho conforme muitas das eleições de 2024 eram tão observadas porque poderiam indicar uma tendência política para o voto na próxima eleição, essas nacionais, em 2026.